Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiverem vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 421 e minguando até 869, dias 8 de fevereiro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza esse vídeo. Isto é importante. Eu sempre deixo na descrição a abertura, né, desse título, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, certo? E que hoje, né, eu acrescentei o título Buscai primeiro o reino de Deus. Quando eu for colocar isso no título do blog, do canal do YouTube, eu vou colocar abreviado, vou colocar simplesmente buscai primeiro o reino de Deus, eu vou colocar um B para buscai, um P para primeiro e R para reino, e depois eu vou colocar simplesmente Deus, porque eu gosto de fazer os meus títulos com numerologia, com dia, depois eu coloco o título por último, certo? Este blog em específico quando se trata de As Duas Testemunhas Renovação de Jerusalém, é o blog de 29. Eu disse que eu vou fazer até o 70, porém, quando eu comecei a gravar o subtítulo, já é o quinto subtítulo no que se diz respeito a buscar primeiro o reino de Deus. Não vou colocar no quadro, porque tudo que eu tenho aqui, né, é uma improvisação, para que eu possa estar passando essa mensagem de todas as formas, para que vocês possam estar conhecendo de tudo de uma forma, daquilo que eu tenho condições, né, da minha realidade, daquilo que é possível para mim, ok? Eu também deixo na descrição, né, do vídeo o blog de 399 no que se diz respeito às duas testemunhas, renovação de Jerusalém, certo? Não vou acrescentar mais, né, na descrição, não vou indicar mais outros vídeos, né, para não haver uma interferência, eu vou dar referência na descrição simplesmente nesses 2 vídeos, no que se diz respeita, né, as duas testemunhas, renovação de Jerusalém, sendo 393 será a abertura e o 399 é uma referência muito boa para que vocês possam estar acompanhando essa referência em específico. O blog de 399 ficou perfeito para que vocês que têm pouca consciência se esclarecer dos planos evolutivos que Deus veio, né, que veio trazendo sobre essa consciência para todo o Cristo. O Cristo hoje, ele representa este mundo nosso globalizado, certo? Todo esse mundo, essa dimensão toda, essa grandeza de Deus, e tudo isso vem representando o Cristo, certo? O paraíso de Deus. Para os atos conscientes, é o paraíso de Deus, mas para os atos inconscientes, né, é um processo evolutivo irreconhecível para eles. Eles não têm ciência deste paraíso. Eles buscam o paraíso, sei lá, né, em outros planetas, sei lá, buscam o paraíso em outros homens, não sei. Aí você entenda isso. Tem muita gente no processo evolutivo, inconscientemente, buscando várias coisas, sendo que a realidade de Deus, ela mora junto com nós, no nosso interior, a nosso eu interior, a nossa espiritualidade interior. É isso que nos faz nós íntimo de Deus, somente isso. O lugar vai representar, o espaço do tempo representa todo mundo globalizado, toda essa dimensão, esse Cristo grandioso, certo?
e tudo isso vai nas suas consciências, vai entendendo isso, vai absorvendo isso, que tudo isso vai ser bom para vocês, ok? Então, compreendendo isso, né, que esse título, blog diário de 421, as duas testemunhas, renovação de Jerusalém, vou acrescentar o subtítulo, buscai primeiro o reino de Deus, certo? E blog de 29, né, aí buscai primeiro o reino de Deus, o blog 5, está tudo especificado no título, colocando as numerologia para que vocês possam acompanhar tudo, para que vocês não percam nada, certo? Eu tenho o hábito de fazer uma leitura sobre um contexto, né, que eu mesmo criei, né, na minha consciência, junto com o nosso, né, Pai Celeste, né, que de uma certa forma hoje ele está lá para cima, né, vai entender que esses povos estão arrumando. Aí, de uma certa forma, ele está para cima, mas não, ele está aqui junto com nós, na nossa consciência, nosso corpo interior, representando cada corpo em específico. Coloca isso na sua consciência. Se o véu foi rasgado, ele foi rasgado para todos nós, representando esse espaço do corpo. Espaço do corpo significa que a nossa consciência interior, ela é uma espiritualidade de Deus, representando Deus em nosso interior. Não é por aí não, buscar um Deus fora aí, né? Sei lá, um Deus, um homem no lugar de Deus, sei lá. Entenda isso. É muito delicado quando você consegue relacionar isso na sua consciência, você vai entender que você não precisa de um mediador para trazer para você uma consciência sobre as suas realizações pessoais, sobre aquilo que você quer, sobre a sociedade, você não precisa. Hoje eu vejo muito o que as pessoas fazem mais de errado é relacionar poder ao homem, relacionar o poder ao homem, né? Tudo que o homem faz, eles relacionam ao homem. Ah, o homem fez errado. Ah, o homem é mau, é covarde, né? Vão lá resolver o problema. Aí relaciona o poder ao homem. Ah, o homem né, não consegue prover nada para um ou para o outro. Aí ele relaciona de novo o poder ao homem, né? E esquece de Deus, que Deus é o provedor de tudo. Ele conduz a nossa consciência, né, em todos os cantos do mundo que a gente, as portas vai abrindo, é Ele que abre, as portas fecha, é Ele que fecha, e nada de relacionar poder ao homem. Se Deus tem poder, você não pode ser descrente e acreditar, né, numa desistência deste poder. Você tem que dizer o seguinte: Deus pode tudo, pode fechar porta, pode abrir porta. Isso é uma das princípios daquela ideia de nos relacionar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus, porque relacionar poder ao Deus significa que você tem fé em Deus e não tem fé no homem. Agora, quando você relaciona o homem, né, como provedor, aí você tem uma grande chance de ser frustrado. Relaciona a Deus, porque Deus pode abrir porta, Deus pode fechar porta. Se ele fechar, entenda que foi Deus. Se ele abrir, entenda que foi Deus da mesma forma, entenda? Porque tudo que as pessoas fazem, né, que amem a Deus, tudo coopere para que vocês fiquem permanecendo no trabalho social, né, adorando a Deus com essa ideia de nos relacionar a Deus, primeiramente no nosso íntimo, no nosso interior, ok? Sem relacionar conflito ao outro, a pessoa, né? Se a pessoa fez alguma coisa, né, de errado com você, não relaciona essa coisa errada que ele fez a você, não, né? Relaciona a Deus. Porque Deus tem o poder de inverter, né? Por exemplo, se você perdeu um dinheiro, eu perdi um dinheiro. Deus tem o poder de te dar muito mais que isso. Se não foi naquela vez que você perdeu ou a pessoa tirou de você de esperteza, não relaciona isso a ele não. Fica isolado, tranquilo. Ó Deus, eu perdi. Eu tenho fé ainda em você, no Senhor, né? Que o Senhor possa prover, porque o Senhor é o provedor, como diz a Bíblia significativa. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Então, se Ele é o dono do ouro e da prata, tem todo o poder, eu não tenho a necessidade de relacionar outro corpo ao poder, né,
o meu poder que eu tenho, a minha intimidade com Deus é eu e Deus, e não a intimidade com outros corpos emocional. Outros corpos emocional, eu me relaciono a ele, a minha ideia e ele relaciona a mim. A ideia deles, né, sobre aquela ideia de eu tratar ele bem e ele me tratar bem. O interesse de que eu faço o bem para receber dele o bem. Eu faço o bem e não recebo o bem, eu não relaciono poder. Simplesmente isso, não relaciono ele poder. Pronto, acabou. Não, não, eu fiz a você uma coisa boa, você não fez a mesma coisa por mim, então fica dessa forma, ok? Não significa que você vai deixar de amar essa pessoa, né? Você ainda vai entender, é um irmão, é filho de Deus, mas até então, né, eu tratei ele bem e ele não está me tratando mal, falando mal de mim, fazendo defamação, então, e de uma certa forma, você não precisa relacionar isso a outros corpos, né, relacionando poder a esse mal. É que é bem isso, você pega uma pessoa que te fez o mal, você vai falando para todo mundo, relacionando poder a esse. Aí, tá dessa forma, ok? Vamos para ao contexto desse blog diário. Depois eu vou fazer a expressão livre. A expressão livre é uma mediação sobre a dimensão Cristo e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, ok? Vamos para o contexto. No tempo em que eu perdi o meu pai ficou preso no tempo. Se por uma causa eu confessar qualquer coisa a respeito dessa perca, ele cai na sociedade como negativa. Então, para que o meu pai não seja negado, eu não confesso isto, pois ele não tem presença nesse corpo emocional. Isto explica que a emoção ela é uma energia do nosso entendimento. E tudo que eu confessar é a manifestação desta energia. E de forma que, se você se confessar a um corpo emocional corrupto, este mesmo corrompem a sua manifestação, pois o entendimento dele é a desgraça desta sua manifestação. Este contexto ele dá várias ideias, vários pontos, mas vamos voltar pelo princípio dela. No tempo em que eu perdi o meu pai ficou preso no tempo. A ideia de se ficar preso no tempo é que ele voltou para Deus, né? Que ele voltou, a semente dele voltou para Deus, certo? Se ele voltou para Deus, o corpo emocional dele já não está mais presente. Devemos compreender isso. Se por uma causa eu confessar qualquer coisa a respeito dessa perca, ele vai cair na sociedade como negativa. Por que que ele vai cair na sociedade como negativa? Olha, os planos, Deus é maior. Não devemos relacionar poder ao homem. Deus dá, Deus tira, correto? Os planos é de Deus. Se alguma vez eu falar assim, olha, o plano do homem, né? E então eu vou estar relacionando poder ao homem. Se eu disser poder a Deus, eu vou estar relacionando poder a Deus. Então eu não posso de hora nenhuma, né, eu relacionar essa frustração a outro homem. É como se eu tivesse, quando eu relaciono a coisa negativa ao homem, é como se eu estivesse sendo ingrato com Deus. Ingratidão é uma desligação da seu eu interior juntamente com Deus. Você fica desligado com Deus. Quando você é ingrato, você fica desligado com Deus. É como se você tivesse mais poder do que a Deus para decidir sobre todas as coisas do mundo todo. Então você vai começar a relacionar o poder ao homem. Ah, veja o que aconteceu com esse fulano, veja o que aconteceu com isso. Olha só, fazendo aquelas publicidade e muitas das vezes, por mais que você quer passar um sentimento né, de coisas boas, a sociedade vai entender coisas negativas, porque a sociedade elas têm a morte como coisas ideológicas, são coisas ideológicas que elas têm. Então tudo que você fala e a sociedade, você vai relacionar suas emoções dentro da sociedade, elas vão negar isso, elas vão negar, ela vai ver, ah, nossa, que coisa ruim, né? Aí vai gerando contradição, você vai gerando aquela emoção contra outros corpos, você vai usando outras pessoas, e então, sobre aquela emoção sua. Então, o que que acontece? Agradece a Deus, Deus dá, Deus tira,
em todos os sentidos, planos de Deus é de Deus, não é do homem, ok? Então, para que o meu Pai não seja negado, eu não confesso isto, né, não confesso isto a outros corpos, porque eles não iam compreenderem, não compreendem, pois ele não tem presença neste corpo emocional. Isto explica que a emoção, ele é uma energia do nosso entendimento. Quando eu falei que a emoção é a energia do nosso entendimento, hoje, essa sociedade corrupta, se eu relacionar qualquer coisa que eu me sinto emocionalmente negado, que é a negativa, elas vai ver como uma ingratidão da minha pessoa, porque eu estou invertido. Aquilo que é positivo para mim passa a ser negativo para a sociedade. Aquilo que é negativo para mim é positivo para a sociedade, porque a sociedade ela gera esse conflito emocional, certo? Se eu não confesso nada sobre isso, por exemplo, então a sociedade ela não vai ver nada me manifestando, ela não vai saber nada do meu eu interior, do meu relacionamento íntimo com Deus, certo? Não que nós não sentimos falta, né? Não que nós não sentimos falta, não que nós não sentimos saudade, mas quando se trata de um plano evolutivo, você tem que ter cautela pelo aquilo que você vai manifestar a outro corpo. Porque quando essa coisa que você manifeste for uma coisa negativa, você vai ficar negado pela sua sociedade, você vai ficar negado. E como que você existe possibilidade de você fazer isso uma coisa positiva. Como que você faz uma coisa positiva? Agradece a Deus por tudo. Né? Isso é uma forma de você adorar, relacionar poder a Deus. Agradece a Deus. Por quê? Não, nós temos que agradecer. Tudo que Deus fez é para o nosso bem. Se tem uma interrupção, né, de ele parar num determinado tempo para que depois haja uma continuação, assim como Emmanuel parou naquele tempo ali no sexto milênio, né, junto com a consciência interior, junto com Deus, ele parou e Jesus deu a continuidade da falsidade, dos falsos seres emotivos, cheios de relacionamento conflitoso para relacionar a sociedade, assim como houve essa parada de Deus no sexto milênio, então isso era a vontade de Deus, era um plano de Deus, né? Quando Deus estava, né, quando Emmanuel, quando Deus estava presente naquele corpo, né, ele relacionou a Deus de uma certa forma de que os planos de Deus seria maior do que de um corpo emocional. Então ele relacionou o seguinte: "Pai, né, o meu coração está aflito, amargo, né, mas faça a sua vontade, mas não faça a minha, né, que permaneça a sua vontade". Está aí, essa Bíblia significativa, uma demonstração de que nós devemos engrandecer a Deus em todas as nossas fases da nossa vida, porque tudo é um processo evolutivo da nossa espiritualidade, de nossas consciências. Então, resumindo tudo, não relaciona poder ao homem, certo? "Ah, eu estou sentindo falta. Ah, eu estou aquilo". Guarde isso para você. Trabalhe a sua espiritualidade. Seja grato a Deus e Deus vai te fazer você uma pessoa né, grata à sociedade. E quando você for falar com a sociedade vai ver em você gratidão, né? Que você é grato pela sua família, que você é grato pelos seus filhos, que você é grato pelo seu emprego, que você é grato por tudo que Deus faz, que você tem respeito aos planos evolutivos de Deus, certo? Porque não se trata só de mim, não se trata só de você em específico, se trata de todos. Todos aqui estamos entrando no juízo, ou pelo bem ou pelo mal, ok? Isto explica que a emoção, ela é uma energia de nosso entendimento, e tudo que eu confessar é a manifestação desta energia, e de forma se você se confessar a um corpo emocional corrupto, este mesmo corrompe a sua manifestação, né? Pois o entendimento dele é a desgraça desta manifestação. Quando você se manifesta um corpo corrupto, não adianta, tudo que você disser vai ser em vão e negado, né? Você vai usar o nome de Deus em vão. Ele vai te colocar, de uma certa forma, contra Deus, certo?
Se muitas vezes, se você não sabe falar sobre o que você sente, fique calado, silêncio. É muito bom o silêncio, né? Espera um momento para você adorar a Deus, para você compreender os processos evolutivos, certo? Quando você confessa ao homem, você atrai aquelas energias negativas que a sociedade tem. Eu não preciso relacionar poder à minha sociedade, não preciso, certo? Não preciso relacionar poder, coisas minha, da minha intimidade, sobre a minha família, sobre aquilo que eu tenho de importância. Eu posso sim fazer, né, ideologia sobre a respeito sobre família, sobre os relacionamentos, postura política, familiares, pai, mãe, esposa, né? Eu posso fazer isso, filhos, eu posso fazer isso de uma certa forma onde nós temos que trabalhar isso ideologicamente entregando à sociedade uma coisa já negativa, para que elas tenham consciência sobre essa formação de Cristo. Eu posso fazer isso, mas eu não posso relacionar a minha emoção diretamente à sociedade, porque a sociedade, ela não tem a ver com a sua emoção, ela vai te negar de qualquer forma. Se você fizer se você confessar a ela as coisas boas ou as coisas ruins, elas vão te negar, ou até mesmo você vai negar você mesmo. Como que você nega você mesmo? Manifestando que um processo é ruim, um processo que você está passando, por exemplo, por uma dificuldade. Você não vê a possibilidade de evoluir espiritualmente sobre a dificuldade financeira. Você vê aquilo como uma coisa ruim, como uma maldição, então, ao invés de você sair daquele buraco, você vai se encaixando mais nele ainda. A sociedade própria, ela vai te pedrejar, vai te escravizar sobre este relacionamento, sobre essa sua manifestação, ok? Entenda isso. Vamos então para o próximo contexto. Tudo que eu aplicar para a minha sociedade e que não seja a minha emoção, ela cai dentro da sociedade como negada. E se for a minha emoção, cai negada e da mesma forma, pois a sociedade não tem a ver comigo, mas eu tenho a ver com esta sociedade. Isto explica que a sociedade ela deixa de ser positiva no tempo de Guerra Fria, para que cada corpo se responsabiliza pelos vossos atos. Este contexto ele vai explicar tudo o que eu acabei de dizer, vai esclarecer muito bem. Vamos lá para a expressão livre. Tudo que eu aplicar a esta minha sociedade e que não seja a minha emoção, né, ela cai dentro da sociedade negada, né? Que não seja a minha emoção, cai dentro da sociedade negada. Ou seja, eu não tenho emoção, eu não estou explicando as minhas emoções, os meus interesses, caiu negado, certo? E se for a minha emoção, a minha, né, eu estou me sentindo mal, né, nada dá certo para mim. E se for a minha emoção, é o meu eu, né, eu não dá nada certo para mim, ela vai cair negada da mesma forma. As pessoas vai te ver ingrato, sem resolutividade, né, ela vai ver em você uma impotência, você não vai passar para ela uma confiança, ela não vai te relacionar o bem dela a você, porque você não está fazendo nem o bem a si mesmo. Então ela vai te negar, porque só aquilo que você está confessando à sua sociedade, você está manifestando isso. Tem gente tem consciência que inconsciência que faz isso e nem vê. É nem ver que ela está fazendo, porque ela relaciona as suas emoções toda hora à sua sociedade, né, sei lá, para adquirir vantagem, né, para dar uma de coitada. Não, é um coitado mesmo. Você não está dando de coitado, você é um coitado. Você está se confessando ser frágil, que você não tem intimidade com Deus, que você está relacionando só poder o homem. Quando o homem relaciona poder o homem, ele relaciona as suas emoções, aquilo que ele já está negando, aquilo que ele está confessando, né, aquilo que ele confessa, ele não vê que aquilo é uma coisa negada, que ele está relacionando o poder ao homem, como se o homem fosse resolver o problema dele, e não vai, não vai, não vai, não faça isso, ok? E se for uma emoção negada, vai cair negada e da mesma forma, pois a sociedade não tem a ver comigo, não tem. A sociedade, ela toda, não tem nada a ver comigo, certo?
Se eu sou sábio por mim mesmo, né, aquela consciência interior que Deus me der, né, eu sou e o que eu sou, né, de uma certa forma, posso evoluir consciência junto com essa sociedade, de uma certa forma, mas tudo que vai ser acontecer comigo, vai ser acontecer comigo, ou, né, por exemplo, você machuca, você que vai machucar, não é a sua sociedade. Isto explica que isso a sociedade não tem a ver com você, mas, olha só, mas eu tenho a ver com esta sociedade. Quando eu me responsabilizo sobre a minha sociedade, eu tenho que, de uma certa forma, me colocar acima dessa ideia espiritual de me conscientizar sobre a dimensão Cristo, sobre este paraíso de Deus, para que, de uma certa forma, eu seja uma representatividade dessa ideia grandiosa da dimensão Cristo, certo? Se você adquiriu muito conhecimento e você possa passar isso em uma ideia artificial, né, de uma certa forma, para que as pessoas tomem consciência disso, é muito bom. Mas aí, essa ideia vem, mas eu tenho a ver com a sociedade, eu tenho a ver com ela, então eu vou cuidar dela, eu vou ajudar uma criança, né, que estão passando fome, né, começou a perder o pai, eu vou começar, né, levar ela para algum lugar, mostrar aquela carisma como se fosse eu no lugar dele, né. Eu estou vivendo bem, eu estou muito grato a Deus, eu estou bem, então eu tenho condições de realmente usar esse canal, essas coisas para, de certa forma, levar um certo conforto a outras pessoas, então eu tenho que certamente fazer isso. Que isso não tem na sociedade não tem a ver comigo, mas eu tenho a ver com a sociedade, né. Quando eu me nego, tenho uma condições de ajudar as pessoas, eu não ajudo, né, de uma certa forma, significa que eu não tenho a ver com essa sociedade, eu não me importo com essa sociedade, tanto faz, né, ela estando bem ou mal, né, o que importa, né, é a vida, né, por exemplo, não sei. Existe várias ideias de complexidade para você relacionar isso dentro da sua consciência, entenda isso de todas formas, existe ideia que você dá, outra que você toma, né, e existe formas que você relaciona a sua sociedade de uma forma, existe complexidade para todas as coisas que você está relacionando dentro dessa sua sociedade. Isto vamos terminar este contexto, ok? Isto explica que a sociedade ela deixa de ser positiva no tempo de Guerra Fria, para que cada corpo se responsabiliza pelos vossos atos, ok? Vamos voltar lá em cima, eu queria voltar lá em cima, para a gente entender tudo o que foi dito, porque no final, né, eu é bom que eu trago essa consciência do contexto para a gente fazer essa mediação sobre o contexto, porque o contexto ele é exato naquilo que nós quer que ele fale, ok? Vamos lá. Pois a sociedade não tem a ver comigo, mas eu tenho a ver com a sociedade. Isto explica que a sociedade ela deixa de ser positiva no tempo de Guerra Fria, né? Todo mundo em crise aí, de uma certa forma, eu tenho conhecimento, tenho uma popularidade, eu tenho que me importar com essa sociedade, porque eu tenho a ver com ela, sou parte dessa sociedade. Para que cada corpo se responsabiliza pelos vossos atos, né? Entenda, depois que eu digo, isto explica que a sociedade ela deixa de ser positiva no tempo de Guerra Fria, toda aí, ó, poderia ser uma coisa tudo legal para todo mundo, mas hoje ela é negativa. Ninguém confia em sua sociedade. Aí, se eu não confio na minha sociedade, de uma certa forma, eu tenho que entender que é Guerra Fria, as coisas ruins estão lá fora, certo? Eu tenho que cuidar da minha intimidade com Deus para que eu possa ser essa sociedade correta. Não que eu queira ser o correto, eu tenho que ser parte dessa sociedade correta. Entenda, às vezes você fala em unidade, mas às vezes fala em globalizado, um mundo globalizado, uma sociedade globalizada. E então você tem que entender quando é único e quando é globalizado, quando nós estamos falando da sociedade, para que cada corpo se responsabiliza pelos vossos atos. Se responsabilizei, eu passo a consciência para o outro, vou passando de uma certa forma.
gerando uma coisa e outra para que todos possam ter consciência em toda a dimensão Cristo, ok? Se inscreva neste canal, sinalize este vídeo, isso é muito importante, certo? Este contexto ele ficaria muito interessante, né, se eu lesse ele todo por completo. Talvez no final, né, eu leio ele todo por completo, porque eu criei uma estrofes, né, parte do texto para fazer, expressão livre, né, porque para fazer essa mediação, esse contexto ele é muito interessante se eu ler ele de cima até abaixo, porque ele um completa o outro, fica bem compreensivo. Mas quando você tiver, né, essa ideia de estuda os estrofes, as letras, faz a sua interpretação, estuda os contextos separados sem a minha expressão livre, estuda esses contextos e sem expressão livres, né, e faça esse estudo com a sua própria consciência, faça a sua expressão livre sobre a ideia e desenvolva isso na sua consciência, certo? Tudo o despertar da consciência, ele é muito importante nesse tempo de você estar despertando, trabalhando a sua consciência, para que no futuro próximo a gente possa estar sendo gloriado em intimidade, no nosso íntimo com Deus e sendo gloriado com Cristo para todos o exterior, certo? Deus vai morar no nosso interior e todo esse mundo globalizado vai pertencer a Deus. E com a nossa consciência interior, nós vamos conseguir fazer uma realidade para todos os corpos, né? De forma que vai embora a fome, né? A escassez, a pobreza de raciocínio, né? Evolutivo que hoje é representado pela Guerra Fria. Vou fazer o blog de qua 421, blog diário, esse é o blog diário de 421. Vou reproduzir no próximo blog diário, vai ser o blog diário de 422, as duas testemunhas, renovação de Jerusalém, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Não relaciona poder ao homem, relaciona poder a si mesmo, porque Deus está no seu íntimo para prover todas as coisas que você tenha a se realizar juntamente com Deus. Quando você entende isso, Deus vai se realizando com você, junto com você. Entenda isso. Quando você estiver realizando com Deus, você vai ser uma pessoa grata. Você não vai estar manifestando crise para a sociedade. Você vai ser lindo, bonito, de todas as formas, de todas as espectros, nessa visão do homem, que o homem olha para o outro, né, bonito na sexualidade, olha bonito interiormente, que significa que você está sendo uma proeza divina, que você está, né, de uma certa forma, manifestando o amor de Deus, ok? Se inscreva neste canal e sinalize este vídeo. Acompanhe o próximo blog diário, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.